pessoas que sempre têm um bastidor, porque aqui a gente trata disso. O palco é aquilo que você vê todos os dias, mas aqui a gente vai conhecer os bastidores de uma pessoa incrível. Gente, eu vou ler, porque esses nomes grandes, olha, eu não decoro. E o nome dela é, talvez você conheça, Cândida Pires Martins Neta Pereira. Seja muito bem-vinda, Cândida, muito querida, muito bom ter você aqui conosco. Obrigada, Tereza, eu que agradeço, estou super feliz pelo convite. Às vezes a gente fica até nervosa na hora de vir. Porque é só um bate-papo. Mas eu super feliz de vir aqui, fiquei em casa pensando, ai meu Deus, o que eu vou falar, né? Mas tem muita coisa para falar. Ai, não tenho a menor dúvida, esse aqui pode durar 3 dias e a gente ainda chega do lado de lá. É verdade. Conversa independente, né, Cândida? É, sim. Porque nós mulheres, né, gente, a gente tem disso, né? A gente consegue conversar diversos assuntos, falar de várias coisas ao mesmo tempo, e os homens ficam tentando seguir o primeiro assunto que a gente está falando. E a gente já tá na frente. Mais ou menos isso. E você, a gente estava aqui conversando no bastidor, e eu fiquei sabendo que a Cândida é super acelerada, né, Cândida? Muito! Mas também, gente, ela é mãe, esposa, obviamente filha, empresária, é esposa de político, que por si só também já é uma missão. Então, assim, a Cândida, ela equilibra, né, vários pratinhos. E a gente quer conhecer você no seu bastidor, Cândida, sabe? Conhecer a sua história, de onde você veio. Então, a gente vai começar por isso, pode ser? Inclusive, quando eu cheguei aqui na porta, eu falei assim, nossa, é uma rádio, né? Aí eu falei, ai meu Deus. Aí eu contei um segredo pra Tereza, na hora eu não quero saber agora, você vai me contar depois. Sim, vamos saber agora. E a Cândida, que não, muitas pessoas já me conhecem, lógico, né? Mas a maioria, eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ver esse vídeo não conhecem a minha história mesmo. E eu vim de uma cidadezinha lá do interior do Maranhão, morei na roça mesmo, na fazenda. Sério? Sim. Sua família então não é daqui de Aranaína? Não, na verdade nós somos do Maranhão, sou de Riachão, do Maranhão. Conheço Riachão, tem amigos lá, tá vendo como assim, pequenininho? Eu vim embora já tem 20 anos, mas minha mãe continua morando lá na fazenda, então de vez em quando a gente vai, visita. Que delícia. Tenho muitos familiares, muitos amigos lá. A sua origem, então, é lá no Maranhão? Lá em Riachão mesmo. Isso, meu pai é da região do Loreto, Balsas, Batuteiras, é aquela região ali de Balsas. Entendi. E aí, seus pais tiveram a Cândida e mais quantos filhos? Então, eu tive 17 irmãos. Não, pera lá, não. Você falou que é 17. Quando as pessoas perguntam assim, quantos filhos você tem? Eu acho que eles esperam assim, 3, 5. Eu tava esperando, eu e mais 2. Não. É você e mais 16? Isso. E você, justamente. no meio desse monte de irmãos, você tá em que lugar aí? Primeiro? Eu sou a caçula, você acredita? A caçula, a rapinha do tacho, como diria minha mãe. Rapinha do tacho. Na verdade, meu pai teve 3 esposas. E meu pai teve 3 esposos, minha mãe teve um outro esposo, né? Teve o primeiro casamento. Então foi juntando esse monte de menino. E graças a Deus eu tive uma relação maravilhosa com os meus irmãos, né? Tenho contato hoje com a maioria. Meu pai faleceu já tem 20 anos, 22 anos, na verdade. Ele tinha 11 anos de idade. Foi quando a gente veio para Araguaína, meu irmão mais velho acabou nos proporcionando essa oportunidade e eu vim morar aqui, eu e minhas 2 irmãs, as 2 irmãs. Mas, voltando aqui um pouquinho, vocês moravam todo mundo na mesma casa? Não, porque quando você nasceu, você é a caçulinha, quer dizer, os mais velhos já estavam lá na frente, né? Na verdade, ixi, a história é bem longa, gente. A minha mãe, meu pai já tinha a família dele, e aí o meu pai morava nessa fazenda onde eu nasci, inclusive, que é lá no interior do Maranhão, e ele estava procurando uma funcionária. Na época que ele conseguiu encontrar a minha mãe, falou assim, eu estou procurando alguém para cuidar, indicar, olha, tem uma senhora ali que ela tem 3 filhos, eu acho que ela dá certo para cuidar das suas coisas. Entendi. E aí nessa época minha mãe estava com problema com esse ex-marido e confusão. Aí ele falou, pois tá bom, vou lá conhecer ela. Aí foi, aí chegou, não, essa daqui eu quero casar com ela. E aí ele foi,
nós somos duas, de pai e mãe. Entendi. Então sua mãe, ela era para ir trabalhar na fazenda e acabou se casando. Olha só. E aí deu super certo, graças a Deus, né? Que bom. A diferença de idade do meu pai e minha mãe era gigante. Quando meu pai faleceu, ele tinha 82 e minha mãe tinha 34. Meu Deus, quase 50 anos, 48 anos. Mas ele foi um marido, assim, graças a Deus, maravilhoso. Porque deu a oportunidade de ajudar a criar os filhos, né? Ela já tinha bacana, ele tinha um coração bem grande. Sim, aí eu falei, era muito filho, né? Então ele já tinha. Sabe o nome de todo mundo ou confundiu? Porque a gente é muito menino, né? Não, sabia. Na verdade, os outros não moravam com meu pai, né? Só os da minha mãe. Então, e tinha a segunda esposa que minha mãe criou também ali próximo. Foi bem. Então, que bacana. Lá no Maranhão, isso é normal, né? Essa família grande, assim. E aí, quer dizer, seu pai ajudou a criar os filhos da sua mãe, sua mãe ajudou a criar os filhos dele? Sim. Então foi um ganha-ganha para todo mundo, né? Na verdade, os filhos da primeira esposa, eu conheci já era grande. Eu já tinha, eu acho que 7 anos de idade. Meu irmão mais velho, eu acho que eu conheci com 7 anos de idade. E você cresceu no meio dessa movimentação que deve ser uma delícia, uma família grande, né? Uma família, minha família é muito pequena. A gente vai fazer uma viagem agora para o Piauí, inclusive esse podcast ele vai ser passado, eu vou estar lá no Piauí, tá, gente? Então vocês seguem nas redes, vocês vão ver lá. Eu vou estar lá semana que vem, na quarta-feira. E aí o que acontece? Minha família é tão pequena que para fazer um encontro de família, minha filha, 3 quartos resolve. Olha família só. assim, pequenininha, sabe? Mas eu acho bacana, amo ouvir história de família grande, porque deve ter muita coisa bonita, muita história boa. Eu sinto muita falta, porque na verdade, assim, a gente não conviveu tanto. Mas eu lembro quando a gente morava em Riachão, eu lembro dos almoços de domingo. E não eram todos os filhos, porque realmente era muita gente, cada um morava na cidade, não tinha essa. Mas eu lembro dos almoços de domingo que eu tinha 2 irmãos que iam sempre visitar o meu pai. Então aquilo pra mim. E aí já tinha os que moravam, né? Os da minha mãe. E tinha 2 irmãs também que moravam com a gente na época. Então assim, já virava um movimento. Mas acho que nunca teve um momento todo mundo reunido, não. Porque sempre tava um pro lado, outro. Mas assim, sempre foi muito gostoso. Tanto que eu falava que eu queria ter 5 filhos. Porque eu falava assim, gente, minha família é tão grande, eu sempre gostei de muita gente, assim, daquele movimento. E eu não queria ter poucos filhos. Eu via meu esposo, assim, com poucos irmãos, né? Eu falava, não, eu quero ter muita gente por perto. Eu sempre gostei de muita gente. Mas parou em 3, Parei em 3. Aí você falou, não, essa época de 17 já passou. Realmente, isso mesmo, gente. Dá uma vontadezinha, mas a vontade passa rápido. Passa. A responsabilidade, né? A responsabilidade bate. Tem coisa que a gente tem a vontade, daí a pouco passa a vontade. A gente para e espera a vontade passar. E aí eu falei no negócio da rádio, porque quando eu morava nessa cidade, lá em Riachão, eu acho que eu tinha uns 9 anos, eu não me recordo. E aí, gente, eu sempre fui muito faladeira, muito, né? E aí eles nos convidaram para fazer um programa infantil, era eu e a minha irmã, só que a minha irmã sempre foi muito tímida. Olha o que eu me lembro. Opostos. Nada a minha pessoa. E era assim, eu nem sei quanto tempo isso durou, porque faz muitos anos, eu me recordo, né? E eu lembro que todo sábado eu tinha que... Ela foi em poucos programas e todo sábado eu tinha que falar a mesma coisa. Bom dia, gente! Olha, começando mais um programa com a Cândida Ana Maria. Hoje a Ana Maria não pode vir. Aí eu, nossa, que ódio, todo dia eu tenho que falar a mesma coisa. Eu quero esse programa, todo dia eu tenho que... Então, era um programa infantil, né? A gente só tocava música infantil, aí acho que tinha entrevistas, eu não me lembro muito mesmo. Não tem os detalhes. Não tem os detalhes, né? Mas eu lembro onde que era. Que bacana. Lembrar as músicas, tipo assim, você lembra até as músicas, né, naquela época. Era você muito sempre legal. foi falante, sempre gostou de se expressar. Sempre. E aí... Eu tive, inclusive, um problema, porque os meus irmãos mais velhos, tipo, na rádio não tinha aqueles shows, aí eu ganhava os ingressos, eu queria ir para as festas. Aí meus irmãos, não vou te levar. E eu só vou te dar o ingresso se você me levar junto. Aí meu pai deixava, meu pai, ele super acreditava em mim. Ele sabia que eu gostava muito, ele sempre deixou, assim. Aí os meus irmãos tinham que me levar e antes de começar o babado lá, eles me levavam embora, né, das festas, assim. Então era muito legal, eu gostava demais. E aí
morou lá até que idade, Cândida? Eu morei em Riachão, na verdade eu fiquei em Riachão até os 9 anos. Meu pai mudou para a fazenda, voltou para a fazenda. A gente sempre morou um período ali na fazenda, ali, novinha, né? Eu nasci lá na roça mesmo, minha mãe foi em cima de um trator. E aí, Carteira. Foi. E aí a gente morou em Riachão, aí voltou a morar na fazenda de novo, lá na Campo Grande. E aí quando meu pai faleceu, a gente morou sozinho, porque meu pai não queria que a gente ficasse sem estudar. Só que aí quando ele viu que ele já estava com uma idade assim, ele falou assim, minhas filhas, eu quero que vocês estejam comigo e tal. Eu lembro que foi mais ou menos isso, aí a gente voltou a morar na fazenda. Ia todos os dias de ônibus escolar. Pegava todos os dias, acordava cedo, de madrugada, estudava, pegava o ônibus, ia para a escola, voltava de noite, tinha dia que quebrava o carro e andava 7 quilômetros, estrada ruim, tudo isso aí, viu, gente, já vivi. Bastidor, tá, gente? Porque o é, palco você tá vendo, ela não tá vendo, né? Já foi a infância. Então, assim, dá muito valor a isso, cara, porque a gente aprende muito, né, quando você passa por todos esses processos. Mas era maravilhoso. Vou falar uma coisa pra você, eu amava morar lá, ter meus pais era muito bom, era uma vida muito tranquila, graças a Deus. Sem a correria que a gente vive hoje. Eu morro de vontade dos meus filhos poderem ter, sabe, aquele tempinho de qualidade que tinha ali de brincar mesmo. A gente não tem televisão naquela época. Tinha televisão, assim, eu nem me recordo, na verdade, não tinha televisão não. Não tinha? Fiquei na dúvida aqui agora. Ainda tem sua mãe? Não, mas eu acho que tem minha mãe. Não, acho que não tinha televisão, não. Quando meu pai faleceu, eu lembro que a gente teve que pegar o carro e ir para um lugar que era, inclusive, a Caltins, que hoje é do pessoal da Caltins. Eles tinham rádio. E aí a gente precisava ir passar um rádio para avisar para o meu irmão que meu pai estava passando mal. Então, assim, era bem remoto, né? Não, é isso mesmo. Tinha energia, mas não tinha nada de tecnologia, não. Acho que era isso. Sua família era uma família simples ou era uma família de posse? Porque morava na fazenda, mas isso não significa que... Não, graças a Deus, assim, eu não vou te dizer que era assim, né? Mas eu nunca, é como eu falo, as pessoas olham você e acham que você veio do berço de ouro, né? Graças a Deus nunca nos faltou nada. Mas era muito regrado, né? Então sempre dei muito valor a tudo, porque a gente não tinha nada na mão, sabe? Então, tinha que conquistar. Conquistou até um programa na rádio aos 11 anos. Imagina! Se não consegue alguma coisa. Nossa, o céu é o limite. Isso mesmo. E Cândida, aí o seu pai faleceu e aí vocês vieram para Araguaína. Você tinha quantos anos, 20? 11 anos. Foi 11. Então, com 11 anos eu vim para Araguaína, eu e minha irmã, eu e minhas duas irmãs, minha outra irmã por parte de mãe também, meu irmão mais velho, que nos proporcionou isso. E, vixe, devo muita coisa nele, se eu falar muito até choro. Pois fique à vontade. Mas ele é maravilhoso, graças a Deus a gente teve ele nesse processo. Nesse momento, Nesse momento, sim. E aí ele sempre nos deu oportunidade, até hoje. Cuidou de vocês. Cuidou da gente. Mesmo distante, o meu tio, eu chamo ele de tio, tá? Que ele é o mais velho. Mas eu falo que com o jeitinho dele, ele sempre cuidou da gente. Porque só dele mandar um recado, dele olhar pra mim, eu já sabia, já estava acontecendo. Antigamente era assim, né? Olhava de lado, Mas ele sabe, a gente é muito grata pelo ele é muito mais velho que você? Sim, uma diferença gigante. Eu tenho. Deve ser uns 50 anos por ele. Nossa! Pra mais. Então, realmente, ele adotou você depois que o seu pai faleceu. Ele foi um irmãozão mesmo, assim. Que bacana. E aí você veio, estudou em Araguaína, sua mãe veio? Sim, eles nos proporcionou faculdade, eu sou formada em Direito, inclusive, eu não exerço a profissão, né? Não me vi nesse mundo, a minha irmã também formou e eu resolvi ser empresária. Trabalhei muito tempo com outro tio, 8 anos, eu trabalhei desde os meus 14 anos, eu cheguei com 11 e aí com os meus 14 anos eu tive a oportunidade de começar ali com uma irmã em uma loja que ela tinha de pneus, só para meu primeiro salário. Aqui em Araguaína. Sim.
E aí, depois disso, um outro tio me ofereceu oportunidade e eu, com 16 anos eu já trabalhei com esse meu outro tio e fiquei com ele 8 anos. Trabalhei com esse, eu acho que talvez você lembre dele, é o Paulo Trindade. Paulo Trindade. Que fazia os shows. Eu trabalhava junto com ele, eu trabalhava na distribuidora e na produtora de eventos, com eventos, né? A gente fazia Jorge Mateus, Bete Sangalo, foram esses grandes shows que aconteceram que era que trazia o Gustavo Lima, o Gustavo veio desde o... Sim, desde quando ele não era quem ele é hoje, né? Porque assim, tem o Gustavo antes e tem o Gustavo depois. Teve muitos shows legais, teve Chiclete com Banana, Bete Sangalo, então eu vivi aquele mundo ali há muito tempo. Aí você morava aqui com a sua mãe, começou a trabalhar? Não, minha mãe nunca veio morar aqui, não. Ela ficou na fazenda. Ela casou de novo? Ela casou de novo, continua lá no mesmo lugarzinho. De vez em quando a gente vai lá, passeia, ela vem. Ela gosta? Ela gosta, sim. E você teve mais... Depois sua mãe casou, depois que ela ficou viúva, ela teve mais filhos? Não, não. Aí ela já tinha encerrado? Sim, o esposo dela também já tinha filhos, né? Só... Já tava bom. Né? Já tava ótimo. Tava maravilhoso, né? E Cândida, você, nesse período, qual que é, assim, o momento que você lembra que foi mais difícil para você? Que você passou? Porque não deve ter sido fácil perder seu pai novinho. A gente sabe que o pai é uma figura de suma importância na vida da criança e na vida da menina. É aquela figura assim, é o ídolo da gente, né? Quando a gente é criança. E eu queria saber qual foi o momento mais difícil que você passou. Então, eu acho que o primeiro foi a perda do meu pai, com certeza, sem dúvidas, né? Porque eu era muito novinha, então a gente ficava, eu lembro que assim, uma incerteza, né, muito grande de o que vai ser agora, né? Graças a Deus a gente teve a oportunidade de mudar para Guaína e ter a oportunidade que a gente teve. Mas eu também tive um período muito difícil e muito desafiador, que foi quando eu tive um câncer. Eu tive um câncer de tireoide. Hoje eu sinto algo, hoje eu falo sobre isso assim com muita tranquilidade, mas naquele momento o que eu vivi pra mim foi assim, muito... eu fiquei muito abalada, né? Porque quando você fala esse nome já é algo assim, meu Deus, né? Será que eu ainda vou existir? Né? E eu já tinha um filho, né? Eu já tinha José Pedro, então aquilo pra mim foi um dos momentos mais difíceis que eu vivi. O José já tinha 1 ano e 7 meses, então graças a Deus eu tinha o Thiago ali do meu lado e ele foi muito parceiro. Eu lembro que foi assim que a gente descobriu, assim que ele ganhou o meu primeiro mandato de deputado. E tinha uma coisa que me pegava muito, porque as pessoas falavam assim, você vai para Brasília? Você vai para Brasília? E eu, gente, eu não vou para Brasília, eu tenho minhas lojas aqui, né? Eu gosto do comércio, eu amo vender, eu amo ver pessoas, eu amo conversar. E aí isso aconteceu, veio essa notícia assim, e aquilo me abalou muito, porque eu falava, Deus, por que você tá me fazendo passar por isso? Porque assim, eu não conseguia entender, eu já tomava um remédio há 7 anos e eu nunca tinha pensado que eu pudesse ter aquele problema. E aí, assim, depois de tudo passado, você fala assim, Deus sempre tem um porquê. Sim. E Thiago sempre segurou na minha mão e falou, vai dar certo. E foi muito rápido, o tempo de descobrir, o processo em si, tudo foi muito rápido. E nesse período eu fiquei 3 meses com ele em Brasília, porque eu realmente precisava ficar, né, naquele pós ali, saber se as coisas estavam bem ou não, se ia precisar fazer algum outro tipo de tratamento. E aí eu tive a oportunidade de ficar com ele nesse período, de estar com ele naquele momento. Ele precisava de mim também, nem eu sabia, mas ele precisava muito de mim também, porque para ele também era muito novo, ele ia deixar eu e o José Pedro estava com novinho, então aquilo foi, um misto, e no final das contas eu descobri realmente que eu não precisava estar lá, né? Ou talvez se você não tivesse tido esse problema, talvez eu não teria ido. Eu não tenho dúvidas que eu não teria ido. Eu não tenho dúvidas. Incrível. Cândida, olha, eu estou amando ouvir todas as suas histórias e eu quero te dizer que nós vamos para o comercial.
Gente, não vai embora, porque tem mais da nossa querida Cândida, tantas histórias lindas, e eu sei que está me inspirando e inspirando você também. Aguarda só um pouquinho. Você ficou aí, agora a gente vai continuar batendo esse papo super gostoso aqui com a Cândida, né, Cândida? Sabe que eu vivi isso, não eu, o meu esposo também teve câncer de tireoide, e nós estamos no mês de julho. Que é exatamente o Julho Verde, que a gente fala muito sobre a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. E nós temos, inclusive, um podcast com o Dr. Helder. Que legal, maravilhoso! Você conhece, todo mundo sabe o Dr. Helder, né, que nós fizemos aqui na rádio, falando exatamente sobre isso. Porque o câncer, ele é uma palavra que assusta. Sim. Né? O Dr. Helder, inclusive, a gente citou isso porque quando meu esposo teve o câncer de tireoide, ele falou, se tiver uma prateleira de câncer, tiver que escolher um, escolhe de tireoide. De todos ele é o melhor, né? Só que a palavra assusta. A palavra, sim. Meu marido ficou muito assustado. E depois da cirurgia, tem todo aquele período de adaptação que não é fácil, né? Os hormônios, eles ficam assim, numa turbulência. Confesso pra você, como eu já usava o medicamento, né? Eu já usava o hormônio, eu não tive tanto que eu falo assim, gente, foi tão rápido o meu processo. Sério? Assim, muito. Porque eu já compensava, né? Eu já tinha a minha dosagem já era um pouquinho. Assim, pra você foi tranquilo? Foi. Eu acho que foi mais o psicológico mesmo ali, do impacto. Da palavra. Da palavra. Que assusta. Assusta. Não, eu vou te falar, sabe o que mais doeu? Eu precisei tirar a amamentação do meu filho. E o meu sonho era amamentar com 2 anos. E aí também teve outra questão, que se eu tivesse que fazer o iodo, podia ser que eu não pudesse engravidar. Você não fez a iodoterapia? Não. Meu esposo precisou fazer. Então aquilo tudo ali mexeu muito comigo, eu tinha muita vontade de ter muitos filhos, então, né, fiquei muito preocupada de não poder engravidar. E juntou com o momento do Thiago também, quer dizer, foi um momento coisas, de... Porque eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que quando alguma coisa vem, parece que vem um caminhão junto, né? Tipo assim, nunca vem sozinho, vem a família inteira de problemas, no sentido de que vem problemas de saúde, e aí adaptação, quer dizer, eu tenho coisa que... algo que me fortalece, que eu sou muito positiva, Tereza, muito. Então, isso tudo acontecendo, mas eu sempre assim, vai dar certo, pensamento positivo, vai ser difícil e tal. Então, e eu acho que esse é o primeiro ponto, que pra você conseguir algo, você tem que sempre estar pensando positivo ali, para as coisas darem certo. Mas o cérebro da gente, às vezes, ele trabalha meio que na contramão, né? Aí você tem que estar ali. Tem que estar se vigiando. Por isso que eu acho que é tão importante, eu falo muito sobre isso, sobre o autoconhecimento, né, Cândida? Porque a gente precisa se conhecer. Né? E esse momento do câncer, ele mudou alguma coisa na sua vida? Porque o que a gente vê é que não importa a doença, mas qualquer pessoa que passe por um problema de saúde, alguns conceitos mudam. Sim. Quais conceitos mudaram para você com essa situação? O tempo de qualidade, o momento com a minha família, eu estava falando agora mesmo, né, que eu sou muito acelerada e tal, mas depois de passar por esse momento, muitas coisas eu fui adaptando. Por quê? Porque eu vi que, poxa, se aquilo mesmo tivesse acontecido, né, se eu realmente... E aí? Então você começa a repensar no que como você tem vivido, quais foram os seus momentos que você tem aproveitado. E assim, graças a Deus, eu sempre aproveitei muito os meus filhos, minha família, meu esposo, né? Mas eu sou muito intensa, assim, tudo. Eu quero dar conta de tudo, eu quero... Então isso, eu já melhorei bastante. A gente vive melhorando, é um processo. Né? É um processo. Mas voltando lá, você falou que você trabalhou, né, como vendedora. Sim. Você gosta de se comunicar, isso é visível, né, gente? Que a Cândida gosta. Já vendi tudo que você pensar, viu, Tereza? Bolsa, perfume, Natura, Avon. Tudo que você pensar, eu vendi na vida. Minha mãe fazia uns vestidos assim, pintar, sabe aqueles trem do tie-dye, que era moda? Gente, minha filha, aquilo ali na minha infância, minha mãe fazia os vestidos, aquelas tintas que a gente compra no supermercado, tie-dye fazia sucesso lá, e eu vendia tudo. Então, você desde pequena sempre foi bem comercial. Sempre gostei muito. E aí? E o meu marido sempre me incentivou, depois que a gente casou,
ele viu que é algo que eu gosto, né? Então ele sempre me motiva, o Thiago é muito inteligente, assim, em questão de tecnologia, uma coisa que eu demoro 2 anos para fazer, ele faz em 3 dias, né? Então ele parece que tem isso, né? Então na questão de tecnologia, assim, de sistema e tal, o Thiago me ajuda demais. Até agora, quando ele teve, que ele não estava no mandato, eu falei assim, gente, Deus sempre tem um porquê, né? Esse período, meu Deus, como ele me ajudou, aquilo ali foi, pra mim, foi maravilhoso. Ele teve um tempo com a família dele. Teve um tempo mais em casa, somou muito comigo, sim. Eu imagino. E aí você, como é que vocês se conheceram? Então, eu trabalhava nos shows, eu tinha uma amiga que era amiga em comum dele, eu já conhecia ele, né? Chiadinhos, mas assim, vivia trabalhando, era muito tranquilo. E aí eu conhecia ele, mas eu acho que eu nunca tinha conversado, não me recordo, assim. E não aí, era importante, né? Porque você não recorda, porque ele falou, foi. Sim, era uma pessoa assim, que eu sabia que vestia e tal, não dava certo. E aí saber como que ganhou esse coração. Nossa, assim, gente. Porque, tipo assim, ela nem lembra. Eu tinha uma amiga em comum com ele e ele tinha um paquera e eu sei que a gente estava solteiro, os dois. A gente tinha voltado de um show, eu estava trabalhando e ela me falou assim, vamos lá na casa do Gordinho. Ela chamava ele de Gordinho. E ele era Gordinho? O apelido dele era Gordinho, até hoje eu chamo ele de Gordinho. E aí eu falei, vamos, né, tô fazendo nada, domingo, época do Labaredas. Eu lembro. Labaredas. Vocês têm quantos anos? A gente tem 15 anos juntos já, a gente vai fazer 15, então, não, a gente não tem 15 não, pera, tem 13. A gente vai fazer 11 de casado, fez 11? Fez 11, a gente tem uns 13, 14 anos juntos. Eu mudei pra ele em 15, há 15 anos atrás, e tinha assim, o Labaredas era um restaurante mais... de 14 para 15 anos aí. E aí eu fui pra casa dele e ele falou, não, vamos lá no Labaredas. Eu falei, tá, vamos chegando lá, os 3, né? Chegando lá, minha amiga, a mãe dela mandou ela embora. E eu falei, meu Deus, agora eu fiquei sozinha. Aí ele, não, você não ficou sozinha não. E eu falei, meu Deus do céu, e agora, né? E ele já tava de olho em você? Eu acho que não, eu acho que ninguém tava assim. Mas aí deu certo aquele dia, né? Deu certo. E a gente começou a namorar no mesmo dia. Olha Nunca mais nos largamos. Que bacana. Até fui esses dias ali na feirinha, como um Xambari, nosso primeiro jantar romântico foi no mercado. Foi o Xambari? Foi o Xambari. Isso que deu certo, gente. Começou jantando Xambari, não tem como errado. E aí a gente namorou 1 ano e ficamos 1 ano noivo. Foi bem rápido, assim. Nossa, mas esse jantar foi deu tudo certo. E deu 3 filhos lindos. Que bacana. E aí, nessa época, você já tinha empresa ou você ainda trabalhava? Não, eu ainda trabalhava pro meu tio, mas eu já tinha vontade de montar alguma coisa. Foi quando surgiu aí marcando pra gente, tava tendo um repasse, né? Do franqueado daqui e acabou dando certo. Eu tinha terminado a faculdade? Não, tava terminando a faculdade ainda, eu acho. Não me recordo, mas tava nesse período ali. E aí foi bem rápido, assim, o processo. Eu engravidei, faculdade, veio a loja. Aí, sempre vem muita coisa. Sempre vem muita coisa. Né? Eu falo, gente, vem tudo junto, assim, né? Mas eu sempre gostei de comércio, né? Sempre gostei de muita gente. Eu amo também lidar com pessoas. E o Thiago tinha vontade, porque como eu mexia com show, eu ficava, né, assim, logo meu tio adoeceu e tal. Mas eu sempre gostei muito dos eventos, só que eu me doava muito, então eu tinha casado, então você acaba os dias. É aquela hora que tá todo mundo descansando e curtindo você. Nossa, mas eu sofria demais, porque eu queria muito ficar com meu tio, mas eu precisava muito, né, quando você casa, você falava, não tem como. E eu lembro que, tipo assim, o povo fala assim, vamos ali ver fulano. Eu não via, só tava nos bastidores, né? Porque não dava tempo. Quando eu via que tinha acabado o show, tinha que ir resolver outra coisa, então... Tava só resolvendo as situações que surgem, mas né? Eu gostava. Prepara, mas na hora sempre tem alguma coisinha. Mas eu gostava muito. E aí veio, né, primeiro Martão, logo depois eu tive meu primeiro filho, foi quando eu resolvi abrir minha primeira loja de multimarcas, que é a Anjo. Hoje a Anjo já tem 9 anos, vai fazer agora 21. Que é linda pro cinema.
É uma loja maravilhosa, completa, sempre, assim, eu tive vontade porque era algo que já vinha do meu coração, assim, era uma coisa que eu já queria. E aí depois surgiram outras oportunidades, surgiu a Ering e por último o As Cacau Show, né? Então eu sigo aí. Ela me ensina muito gosto, gente, um Cacau Show. Um chocolatinho pra dançar a sua vida. Depois eu mostro pra vocês. E aí você, então, hoje você, como empresária, eu quero agora entender, porque são vários pratinhos, né? Como a gente falou no início, né, Cândida? Quer dizer, você é mãe, né, que por si só, mãe de 3 meninos, né? É uma missão, né? Você é esposa, que também exige sempre muito da gente. Você tem mais de uma empresa, né? Que você, por mais que você delegue, você tá ali, né? Você tá ali todos os dias. Quer dizer, como é que a Cândida consegue coordenar tudo isso? Porque isso muitas vezes traz pra gente um cansaço muito grande, né? A gente se cobra muito também. Como é que você consegue equilibrar todos esses pratinhos? Eu acho que tudo são fases, assim. Quando eu tinha uma loja, eu achava muito difícil, né? Eu falava, nossa, meu Deus, como é difícil, né? Você chega em casa e tá super cansado. E eu juro pra você, hoje eu tenho 7 CNPJs, né? 7 lojas e eu tenho o mesmo cansaço. Assim, lógico, com outras responsabilidades, porque eu não trabalho só com um ramo, né? Que a pessoa fala assim, eu tenho 7 lojas, como se dizer, de um ramo só. Vai fazer, e eu faço os pedidos, eu que cuido do financeiro. Assim, hoje eu tenho uma equipe, graças a Deus, as minhas equipes hoje, elas já estou assim em um grau que eu consigo viajar, né, que eu viajo tranquila. As meninas já me ajudam com o pedido, já tem alguém que me ajuda ali com o pedido. Antes não, antes era tudo eu, né? Então até eu conseguir delegar isso, realmente eu sofri muito, mas eu falo que tudo é um processo, né? Não vai ser tão fácil assim. Então hoje eu tenho uma equipe maravilhosa, né? Que as meninas me ajudam muito, né? Toda a minha equipe. Que a gente não consegue fazer nada sozinho. Você não faz nada sozinho. Você não é nada sozinho, né? Eu dependo de pessoas, né? E pra dar certo eu preciso de pessoas que estejam felizes, que queiram estar ali. E eu prezo muito isso, né? Todas as pessoas que trabalham comigo, elas precisam querer estar comigo. Sim. Não pelo salário que eu falo, não, é porque eu gosto do ambiente, é porque eu gosto da minha patroa, é por isso. É um conjunto. É um conjunto. Você não pode gostar só do salário, porque só a questão salarial você não consegue segurar um funcionário hoje. Não consegue. Né? Porque vai ter outro que vai pagar melhor, e agora será que vai ter uma saúde mental boa? Será que o ambiente de trabalho é legal? Né? Porque hoje a gente fala muito da saúde mental, né? Sim. Do funcionário, mas a gente também tem que pensar na saúde mental do gestor. Sim, né? Que não é fácil a gente equilibrar tantas coisas. E você faz algum tipo de acompanhamento, terapia, alguma coisa assim que te dá essa condição de... Na terapia eu mesma. Terapia. Não, Tereza e Júlio não faço, mas é porque eu assim, não acho que eu não preciso, não. Acho que uma vez até já me falaram, faz, é muito bom, a melhor coisa da vida. Minha irmã mesmo incentiva muito. Mas nunca senti vontade, assim, no coração, assim. Por exemplo, quando eu tenho algo que tá me sufocando muito, já aconteceu, por exemplo, de marcar um café com as minhas amigas, e eu falar, gente do céu, hoje eu não consegui fazer nada, eu não esqueço. Uma vez eu tava, assim, num ritmo, assim, louco. Thiago tinha acabado de ganhar para deputado, eu fazia tudo, porque ele já tava lá em Brasília. E uma amiga, a gente sentou para um café e ela falou assim, amiga, mas você não tem ninguém para te ajudar, nem levar os meninos na escola? Aí eu falei, não. Aí ela falou, mas como assim? Você não vai dar conta sozinho mesmo. E assim, e aí é onde você vai pensando, onde você pode melhorar, onde você precisa de ajuda. E aí eu falo que as minhas terapias é o café com as minhas amigas. Porque realmente que é uma terapia, né? Mulheres, é uma excelente terapia. Isso, porque uma dá uma dica, às vezes não é aquilo que você quer escutar, mas é o que você está precisando. Exato. Né? A melhor amiga é aquela que fala aquilo que a gente precisa ouvir, né? Isso. Que é aquilo que a gente quer escutar e sempre tapinha nas costas. Mas assim, eu, graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, tanto nas lojas quanto na minha família mesmo. Meu Deus, assim, pessoas que estão comigo no dia a dia e que eu posso contar, que eu sei que, sabe, meus filhos vão estar bem cuidados quando eu não estou. E é o principal, se eu não tiver uma rede de apoio ali que possa, né, me ajudar, realmente você não dá conta.
Exato. E hoje você tem 3 meninos. 3 meninos, já parou, né? Não vai chegar no 5º filho. Não, eu queria os 5, né? Mas aí a gente vai ter que encerrar por aqui, porque questão de educação, né, Tereza? É que eu quero. Eu falo assim, gente, tempo de qualidade, né? Não é igual antigamente, que você botava no mundo pro outro criar. Porque às vezes ainda tem gente que me julga e fala que os outros que criam meu filho. Eu falo assim, gente do céu, todo mundo precisa trabalhar. Se eu não trabalho, eu vou ser julgada porque eu não trabalho. Sim, julgamento é né? de qualquer forma. Se você trabalha muito, se você tem alguém que te ajudar, é porque alguém te ajuda e cria seus filhos, porque você, né? Então assim, de qualquer forma você vai ser julgado. Mas eu sou muito quanto a isso, graças a Deus, eu sou super tranquila, porque eu sei a mãe que eu sou, sabe? A parte que eu preciso estar ali. E é por isso que hoje eu não quero ter mais filhos. É um desejo do meu coração, mas quando eu penso na parte de presença, de educação, do ensinar, eu odeio ser a professora de ensinar as atividades da escola. Graças a Deus eu tenho um marido que tem muita paciência. Que bom. Ele ensina de vídeo para as crianças. Olha só. Graças a Deus, porque se eu tiver que ensinar. Quando chegar a aula de inglês, então, a prova de inglês. Sou péssima. E o Thiago, ele tem muita paciência com os vídeos dele. Então, esse José fora, ele que faz essa parte. Não sempre assim, porque claro. às vezes, mas assim, se for necessário, eu falo, amor, pelo amor de Deus, tem prova hoje. Ele tem muita facilidade de passar, sabe, essas informações. Talvez porque você é mais acelerada, talvez seja por isso, eu acho, né? Também. Sabe o que ele fazia? Ele estudava as minhas provas da faculdade, quando eu fazia direito. Aí ele fazia uma revisão ali no livro e aí me perguntava pra mim poder entrar na faculdade, porque eu ainda, quando eu casei... Então, na verdade, ele também fez direito com você. Fez comigo, né? Assim, meio de tabela, mas fez. Porque eu nunca, eu falei pra Tereza, eu não tenho paciência nem de assistir um filme, por exemplo, né? Ler livro, tipo, eu tenho muita dificuldade de finalizar um livro. Aí, tipo, todo ele ele pega aqui, isso aqui, ele só faz isso, ele já sabe. Aí ele vai e explica. Muita facilidade pra mim. E, Cândida, eu falo que uma coisa que você falou que me chamou a atenção, que ele sempre te incentivou muito. Sim. Né? Eu tenho um marido também que me incentiva muito, que eu também sou bem aceleradinha, mas acho que você é mais. E eu consigo parar para assistir um filme. A Cândida não, ela é mais acelerada do que eu. Mas eu acho que isso é tão bacana, a gente saber que a gente tem alguém que joga a gente para cima. Porque eu não sei você, mas tem momentos onde até eu mesma, eu desconfio da minha condição de fazer certas coisas. E aí ele vem e não, você vai, nossa, vai dar certo. Então, assim, isso é muito bacana. Isso é muito bom, né? Eu falo que eu acho que ele pensa que eu sou um robô. Tipo assim, eu já sei que eu também penso isso às vezes. Mas ele já tem certeza. De titânio, né? Tipo, tem alguma coisa ali, ele não, ela dá conta. Não, ela faz. Não, aconteceu isso comigo há umas semanas atrás. Eu fiz a cirurgia. E ele queria marcar uma viagem em seguida. Eu falei, eu vou estar de repouso. Aí ele, não, ei do céu, achei que você dava conta disso. Eu falei, calma. É esse o nível, tipo, tanto que ele tem, Tereza, eu sou tão acelerada que assim, eu tenho dificuldade de falar que eu tenho uma dor de cabeça. Então, quando eu falo, e se eu falar, ele já sabe que é mesmo. Porque tá doendo. Porque pra mim falar que eu tenho dor de cabeça, porque ele não me vê nem com a dor de cabeça, né? Então é algo assim, opa, não, peraí, tá errado, porque o robozinho parou, então. Estragar o pecinho. Mas você, obviamente, depois desse câncer de tireoide, você faz os seus exames de rotina, você é, assim, responsável, vamos dizer, em relação a isso? Nossa, eu sou super metódica, assim, questão de fazer exame. O que aconteceu? Eu demorei tanto, é porque não era pra descobrir, na verdade, na época, né? Eu já tomava medicamento há 7 anos. Pra tireoide? Pra tireoide. E eu lembro da minha médica me mandar fazer uma ultrassom. E eu acho que eu nunca fiz essa ultrassom. Sabe quando você vai empurrando ali? Passando. Eu não me recordo. E aí, mas depois disso tudo acontecer, eu faço meus exames a cada 6 meses. Hoje eu nem preciso fazer, mas eu continuo fazendo. Acompanho direitinho, graças a Deus, tudo certo.
ótimo, até porque quem já viveu uma experiência assim, não ter seus cuidados. Você fica mais, né? Mais cuidadosa. Sim. E Cândida, você como empresária, qual conselho você pode dar para mulheres empresárias? Porque assim, 7 CNPJs, gente, é muito CNPJ. Gente, eu confesso pra você, eu já falei tanta coisa aí, eu pensando assim, meu Deus, ainda tem coisa pra falar? Tem, que aí eu vou começar agora a falar da Cândida empresária, né? Exatamente. Porque são muitas coisas, né? Nem eu tenho tenho noção da quantidade de peso, assim. várias facetas, né? A gente falou da Cândida criança, adolescente, mãe, esposa, um pouco, pincelamos. E agora a gente vai falar um pouquinho da Cândida empresária. Nós vamos para o intervalo e você não vai embora, porque eu tenho certeza que a gente tem muito para aprender ainda hoje. Você fica aí, tem coisa para escutar. Bom que você não foi embora, porque agora a gente vai saber um pouquinho dessa Cândida que equilibra 7 pratinhos de CNPJ. Cândida, como é que você faz para não surtar? Porque, gente, tem gente que com CNPJ está surtando, imagina com 7. Conta pra gente como é que você consegue. Você falou que você tem uma equipe muito boa, é claro que isso é maravilhoso. Sim. Mas assim, o que você faz como pessoa para conseguir lidar com todas essas facetas da sua vida, que são várias, né, querida? É verdade, Tereza. Então, assim, o ser empresário já não é tão fácil, né? Porque todo dia você tem uma novidade ali, a vida do empresário é uma bela de uma montanha-russa, né? E o que é que eu penso aqui, né? Eu como empresária, como mãe, hoje eu consigo me organizar bem, já tenho uma rotina mais organizada, já consigo organizar o que é a prioridade, o que eu posso deixar para depois. Mas algo que foi ao longo do tempo e que foi uma construção em todas as lojas, inclusive porque a Martã para mim ela foi uma escola, né? A Martã ela sempre teve um processo de loja, eu sempre tive um CRM, eu sempre tive, né, todo esse, eu aprendi muito, a Martã foi realmente a minha escola de vida. Então, quando eu montei a minha loja multimarcas, eu já tinha um processo montado, assim, como que eu queria, qual que era a minha ideia, né? Qual que era o meu objetivo, estava tudo ali muito claro. E eu acho que hoje a grande dificuldade quando a gente quer abrir algo, você está numa loja, você não compreende o real motivo, que não é só você ter, né? É você manter, é você ter essa organização. E quando você tem muitas, e você precisa, além da organização, você precisa se organizar. Que como você falou, então surta, né? Sim. Mas assim, então, os processos das lojas fazem com que eu consiga hoje viver melhor, né? Hoje, se você me perguntar assim, Cândida, você quer ter mais loja e tal? Gente, eu falo que a oportunidade, quando aparece, a gente, se for boa, a gente encara. Mas ela precisa ser muito bem estruturada, né? Precisa ser algo realmente que vale a pena, né? Tipo, vamos pensar, vamos fazer conta. Não é só assim, vou comprar, vou investir nisso. Não, acho que tudo precisa ser muito bem estruturado, bem estudado. Porque o mercado não é fácil, né, Cândida? Não é fácil, o mercado de modo geral. Né? Eu falo que ser empresário no Brasil às vezes, porque assim, a carga tributária é quase como um hospício, né? Que se fala aqui em relação a isso. É tanto tributo que a gente é uma sopa de letrinhas. Hoje é o tributo, hoje é os nossos colaboradores, que a gente vem enfrentando uma grande dificuldade também nas contratações. Sim, acho que todos os empresários. Inclusive, uma coisa que eu gosto de falar muito é que, assim, eu gosto muito de dar oportunidades. E eu gosto de ter pessoas comigo que queiram crescer comigo. Lógico que vai ter um momento que alguém vai estar ali e que talvez não tenha mais uma regra ali de crescimento na minha empresa. E quando ela fala, e é muito sincera para mim, porque eu recebi uma oportunidade e se eu não puder realmente, né, ter um cargo que vai suprir, eu falo, não, realmente agora você pode ir. Porque eu quero o crescimento daquela pessoa que está comigo, sabe? E eu falo muito, Tereza, eu não tenho problema com o primeiro emprego.
Eu amo contratar primeiro emprego, mas eu gosto da pessoa que quer aprender. Eu também amo primeiro força de vontade, que a pessoa vem assim com entusiasmo, sabe? De querer estar ali com a gente. Nossa, gente, eu tenho várias histórias incríveis assim de meninas que estão comigo. E hoje eu considero minhas amigas, não só meus funcionários. Porque são pessoas assim que a gente vê que tá ali e que, sabe, tá crescendo junto comigo, tá... Não, são histórias fantásticas. Inclusive eu tive agora recente uma associação e aí lá tinha um curso, até do projeto, tinha um curso proporcionado pela prefeitura e com o Senac, se eu não me engano. Aí eu acho que era de auxiliar administrativo, tinha de costureira, por exemplo, e essas meninas estavam fazendo também computação. Pra você ter ideia, eu pego pessoas que não sabem ligar o computador. Quando eu vi aquela sala cheia de meninas, tinham 28 meninas e um rapaz, eu falei assim, gente, olha que sensacional, porque hoje, para você encontrar currículo, é muito difícil. É muito difícil. E aí lá eram pessoas que estavam buscando conhecimento. Eu até falei muito isso pra elas, eu falei, gente, isso aqui, pra gente que tá lá esperando pessoas preparadas, pra gente isso ali sabe, tipo, meu Deus, que coisa boa. Fiquei muito feliz de ver aquilo ali, muito, muito feliz. E vi assim, várias carinhas que eu falei assim, nossa, essas meninas vão dar muito certo, sabe, no mercado de trabalho. Que você vê que é uma pessoa que já tá ali, que quer. Não estão nem na idade, elas têm 16 anos, talvez o meio período, como que fala, gente? Fugiu aqui agora. Do primeiro emprego, né? Sei. Como é que menor chama? aprendiz. Isso, exato. Justo. Então, assim, talvez já é uma oportunidade, né? Mas, assim, eu fiquei encantada com o projeto, Teresa. Porque você vê que já tem pessoas que têm a oportunidade que estão agarrando isso. Sabe? Tem gente que tem a oportunidade e deixa passar. Justamente. Não valoriza. Não valoriza, é isso mesmo. E às vezes não vai atrás, né? Não busca, não... Tem um celular ali para um WhatsApp, para o YouTube, para tantas outras coisas, mas não se preocupa em se aprender. Profissionalizar, né, por um mercado de trabalho. Exato. E você falou sobre o projeto. Né? Hoje você está, eu até estive numa reunião e eu achei muito bacana, que é um projeto de valorização da mulher. Sim. Seria mais ou menos nesse formato, né? E como que é esse projeto? Na verdade, é uma rede de mulheres para auto se ajudar, né? Qual que é o intuito do meu projeto, Teresa? É informações. Porque eu falo que essas pessoas, até essas meninas lá desses cursos, por exemplo, talvez muitas não estão lá porque não tiveram informação que isso existe, né? Nesse bairro específico, por exemplo. Lá nessa associação que eu fui, vai pessoa de vários bairros aqui da cidade, aqui em Araguaína. Você pode falar o nome da associação? É a Instituto Anitta. Anitta, da Rosé Maria. Nossa, gente, fiquei assim, tô muito encantada com o instituto dela. Eu acho que é algo assim que vem muito para somar na sociedade, sabe? Tipo, para as pessoas que realmente estão buscando. As costureiras, Tereza, eu lembro quando eu abri minha loja infantil, meu sonho era ter uma fábrica. E assim, isso não aconteceu, né? Na época eu ainda cheguei a pensar, mas quando eu pensava que eu ia ter que ter costureira e tal. E naquela época, é difícil, você imagina, né? Aí, e hoje eu venho pra ela lá, ela tem um curso de costura, as mulheres já saem empregadas, gente. As fábricas ligam, quem estiver costurando reta aí, eu já quero. Já tá valendo, porque então, assim, a gente termina de ensinar. Isso, então assim, e o projeto em si, Teresa, é justamente conhecer, né, essas demandas, essas associações, essas instituições que nós podemos ajudar de alguma forma, ou levando informação, ou algo, né, específico. E as mulheres mesmo em si, eu falo que às vezes é uma funcionária da nossa casa. Ela precisa de uma consulta, não vou longe, na carreta lá do Hospital de Amor, né? Ela não sabe de marca, não, porque lá é difícil. Acha que tem fila, gente, não tem fila. Tem fila, entende? Né? Então, assim, e se a gente puder levar essa informação, olha, fulana, é aqui, vamos ligar lá? Vamos fazer isso? Quando você ajuda com uma palavra, com um gesto, passando um telefone, você não tem noção do quanto você está ajudando uma pessoa. Porque às vezes quando você está mudando a vida de uma pessoa. É um gesto, né, pequeno, mas que pode fazer uma diferença enorme. Por exemplo, uma mulher que precisa fazer os seus exames, né,
de rotina ali, né? De mamografia, tudo. E não sabe que existe aqui em Araguaína um lugar onde você vai, marca, faz. Eu conheço, é maravilhoso, não tem fila, sabe? É um atendimento excelente, é um hospital de primeiro mundo, vamos dizer assim, né? Sim. Só que se a pessoa não sabe, ela não vai lá. E esse não ir lá pode significar a evolução de um câncer. Justamente. Então, assim, é o conhecimento que liberta. Sim. Eu acho isso sensacional. Então, o projeto ele é baseado mais ou menos nisso. É levar, é juntar as duas pontas, vamos dizer assim. Justamente o que podemos fazer, né? Não só como Cândida, não só como nós mulheres, mas trazer sim o Thiago para esse projeto. Esse é meu intuito, com certeza, que isso fique muito claro. As pessoas dizem, mas é um projeto político? Lógico, a gente vive a política, né? Eu não posso dizer que eu não vivo a política, então eu vivo a política. Então sim, quero mostrar onde ele tem trabalhado e tem muitas coisas acontecendo que as pessoas não sabem. Então quero trazer essas informações. A clínica do mundo autista, né? Da escola do mundo autista, maravilhosa, né? Acabou de vir a inauguração agora. Isso, foi recurso Thiago. Então, assim, tem tanta coisa, sabe? Que a gente pode estar ali, trazendo uma informação, algo para acrescentar mesmo na vida das pessoas. Então, esse o que, assim, a gente recebe tanto, né, Cândida? Na vida, né? Você, vamos dizer você nasceu de uma família, como você mesmo falou, não tinha grandes recursos, não passou falta, mas não tinha grandes recursos que poderia ter continuado lá na fazenda, hoje estar vivendo lá é menor uma vida dessa? De forma nenhuma. Sim. Mas você alcançou tantas coisas. Sim. E eu penso assim, que o mínimo que a gente pode fazer é dar um pouquinho de volta daquilo que a gente tem recebido da vida. O fato de estar aqui já é muita coisa. Sim, com certeza. Né? Então o projeto basicamente é isso, é levar conhecimento, fazer as pontas se juntarem. A mulher que precisa, sim, aonde ela vai encontrar aquilo que e não sou eu, né? Quando eu falo assim, projeto, mas o projeto não é só meu, Cândida, não é só trazer o Thiago, não. É um projeto de mulheres, sabe? Pegar mulheres que somem, e é igual eu falo, não quero a mulher que já está ali na política comigo, não, eu quero pessoas aleatórias mesmo. Que eu não quero me envolver politicamente, porque às vezes as pessoas não querem, né? Fala, eu tô com você, não é isso. Eu quero que a pessoa me procure e fale assim, Cândida, tem uma associação no lugar tal. Por exemplo, a Casa Tranói. Eu conheci a Casa Tranói na minha época da faculdade. E lá, pra mim, não era aquilo ali. Quando o Thiago, no primeiro mandato, ele conseguiu selecionar algumas instituições para ele mandar algumas emendas, uma das casas que foram contempladas foi a Casa Tranói. E a reforma da Casa Tranói foi a emenda do Thiago. Então, assim, ele pegou várias instituições, conheceu os projetos para ver onde ele podia ajudar. Porque essas instituições menores, elas precisam de ajuda e nem sempre vai vir tão rápido, né? Lógico. Aqui a gente tem um apoio muito grande da prefeitura. Sim. O Wagner ajuda bastante essas instituições. Sim, todas elas. Mas a população em si, elas precisam estar ali. Eu falo, a gente vive numa bolha, Tereza. Em algo assim que a gente não tem noção. A gente, que eu falo assim, as pessoas que vivem aqui nesse meio, elas não têm noção da quantidade de pessoas que a gente pode ajudar. Sim. Com um simples detalhe. Sabe? Exato. Eu concordo com você. Existem muitos lugares. Há pouco tempo teve uma ação da Sabrina, que é minha nora, que também já esteve no Café com Histórias. Ela tem um garimpô e ela tem um garimpô do bem. E ela me falou de um setor que ela foi fazer. Quando ela me falou como era, eu falei, sabe quando aquela coisa... Você não imagina que aqui, né? Aqui em Araguaína tem, sabe? É o que você falou, é uma bolha. Né? Então a gente precisa furar essa bolha, a gente precisa conhecer o outro lado, a gente precisa... Até porque quando a gente faz isso, eu acho que isso traz pra gente até uma sensação maior de gratidão. Sim. Que a gente também fala assim, puxa vida, eu tô bem na fita, eu acho que eu posso fazer algo por alguém. Isso. Né? Então eu acho muito bacana isso, essa sua iniciativa, né? E eu quero ter pessoas comigo, viu? Como você, e tem muitas outras aí que eu ainda vou atrás. Ótimo. Eu acho que aquilo que a gente pode ajudar, a gente sempre tem que estar pronta para isso. Sim. Sabe? Eu acho que... e não é ajudar para estar no palco, não. É ajudar porque eu falo que a nossa história é o chão que a gente pisa. Eu ouvi uma frase esses dias atrás
que a nossa infância é o chão que a gente vai pisar a vida inteira. Né? Então, a gente também olhar para o lado da infância, tantas crianças carentes, e quando a gente olha para uma mãe, a gente está olhando para a criança também. Então, é um composto da família inteira. E hoje, infelizmente, a sociedade está tão... Tem hora que a gente olha e fala assim, gente, que bagunça é essa que virou, né? Mas eu acho que a gente pode também ajudar, a gente também pode fazer a diferença no meio disso tudo. Né? Então, gente, olha, eu acho que, sabe, é um recado para todos nós, é um chamado para todos nós, que às vezes quem precisa de um pouquinho de atenção está do nosso lado, e não é dinheiro, é às vezes um acolhimento, a pessoa se sentir acolhida, é um abraço, é um olhar afetuoso, é uma frase educada, né? É a presença, é a presença, é o estar presente no presente, que é uma frase que eu tenho usado na minha vida, porque eu, por ser muito acelerada, eu sempre estava lá na frente ou estava lá atrás. E de uns tempos para cá, depois de algumas situações que aconteceram comigo, eu estou tentando estar presente no presente, sabe? Então, assim, isso para mim tem sido grandes lições. E o Café com Histórias nasceu desse desejo de trazer o presente para o presente. Legal. Sabe? Então, assim, Cândida, é muito bom ter você aqui hoje, sabe? Receber sua visita, né? A gente ouviu muitas histórias, a gente conheceu um pouco desse lado aí que a Cândida, gente, você não sabe, ela vive nas redes sociais, ela faz vídeo, ela posta, fala suas redes sociais, inclusive. A minha Cândida Pires Martins. Não é o nome completo, Cândida Pires Martins. Pires Martins. Ela tá lá postando, falando do dia a dia, falando das empresas, falando... É um mix, né? É um mix. É a realidade da vida mesmo. O meu Instagram também, você entra lá, a pessoa, gente, mas quem que é essa pessoa mesmo? Porque é um mix, o seu também é assim. A pessoa vem e eu tô não sei onde, já tô numa outra loja. Daqui a pouco já tá fazendo outra coisa, sabe? Mas é isso, porque a vida da gente é assim. Né, Cândida? É um prazer enorme. Agora eu queria te fazer uma última pergunta. Sim. Eu te perguntei um momento assim que foi um café amargo para você, que você falou, né? Que foram 2 mais especificamente. Mas qual o momento que quando você olha para trás, você olha e fala, nossa, isso trouxe, sabe, aquele momento assim feliz da sua vida? Qual o momento que você consegue lembrar? Na verdade, lógico, foi meu casamento, eu tinha muita vontade de ter minha família, mas foram meus filhos. Sempre eu acho que a melhor etapa da minha vida sempre vai ser os meus filhos. Eu acho que eles são a melhor parte da gente. Né? Você vai ver o dia que você for avó. Aí, gente, a felicidade não conta. Porque eu falo que as outras coisas, assim, são coisas materiais, né? Que você tem aquele momento ali, que você corre atrás e... Né? A família não, a família é algo que não tem explicação. Eu concordo com você. O momento mais feliz da minha vida foi quando eu tive meu primeiro filho. E quando eu pude ter o segundo e o terceiro, assim, foi algo que me emocionou muito. Quando eu tive o primeiro e eu engravidei do segundo, eu pensava assim, gente, será que eu vou dar conta de amar o meu segundo filho igual eu amo o meu primeiro? Porque na minha cabecinha eu pensava assim, eu vou dividir o amor. Só que não, né? Eu tive o segundo, eu amei e amo tanto quanto o primeiro, e tive a terceira e amo tanto quanto os outros. Eu tive essa sensação e no terceiro a mesma coisa, porque uma coisa que eu falo assim, o primeiro e o segundo você pega de um lado, pega do outro, tá tudo certo. Aí como terceiro, eu tinha aquela sensação assim, ai meu Deus, e agora, né? Algum vai ficar sem o braço aqui. Alguém vai ficar sem mão. Então eu ficava desesperada, assim. Hoje eu vejo o José já grande, que é o que tá maiorzinho, e eu vejo nesses momentos, eu até hoje penso, pra você ter ideia, até hoje eu penso, assim, às vezes eu vou com eles num lugar assim, e aí tem que atravessar a rua, por exemplo. Aí eu já fico pensando, aí eu falo, José, pega na mão do Davi. Então, por quê? Porque eu quero estar ali, né? Com os 3, presente com os 3. Então, é desafiador, né? É desafiador, mas é muito bom, né? É muito bom. Porque amor de um não divide, ele multiplica. Isso aí é fato. Mas obrigada, Tereza. Eu agradeço pelo convite. Fiquei super feliz de estar aqui com você hoje. E é bom, né, ter essas lembranças, assim, tem várias coisas que eu falei que nem estava lembrando, assim, foi vindo, né? Então, foi muito bom reviver isso. Essa é a intenção do Café com Histórias, é trazer à tona, às vezes, até coisas que a gente já esqueceu, mas que pavimentaram o chão onde você pisa hoje, né, Cândida? É verdade. Até você na rádio, gente, olha isso, a Cândida na rádio.
Nós vamos ter que fazer um programa. Vou ter que fazer um programa, você. Eu venho, viu? Bem facinho. Como é que eu faço? O mimo da Cândida tá do lado de lá. Eu esqueci. Você consegue me entregar, querida? Aí a xícara dela. Agora a senhora pra cá. A xícara. Pronto. Parou de gravar? Foi? Não. Vai cortar. Tá gravando ainda, gente. Não para não. Aqui só. Nem quando acaba a gente para. Então, olha, esse aqui é o mimo da Cândida. Eu sei que você gosta de chocolate. Aqui tem um brownie que não é da Cacau Show, mas é de passeio. Ixi, mas eu vou vivenciar ele hoje. Tem só um, acho que você vai ter que dividir em 3. Vai dar bom, certeza. Mas tem aqueles sabores de café que eu espero que você goste. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada pelo convite, por me receber. Então, Obrigada a você. Me escutar. A minha sessão de terapia está em dias hoje. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Obrigada, querida. E olha, eu espero que você tenha se inspirado e aprendido tanto quanto eu, porque a vida é assim, né, Cândida? A gente é feita, a nossa vida é feita de momentos, né? E tá aqui mais um momento pra gente gravar na memória, né? Obrigado. Tchauzinho, até semana que vem.